Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup, do Mission Colors e do Maquiagem de Corpo e Alma, pra gente poder aprender um pouquinho não só a cuidar do nosso lado externo, né, do nosso lado visual, mas também do nosso lado interno, intelectual, emocional, espiritual, etc. E hoje eu vim falar com vocês de uma cor linda que é o azul índigo. Embora ele seja um tom de azul, que a gente falou no vídeo anterior, ele é uma das cores do espectro de luz, então ele é uma cor existente no arco-íris, então ele é considerado uma cor diferente do azul, embora com características parecidas, né? Então a gente vai ter esse azul índigo, que é esse azul puxado para um azul como se fosse aquele jeans mesmo, original, e que é uma cor linda, ela fica incrível também na maquiagem. Bom, quando a gente fala com relação à pele, raramente a gente vai usar o azul índigo na pele, né? Porque ele é uma cor que se distancia muito do tom natural da nossa pele. Mas a gente pode usar nos olhos. Hoje eu vou fazer uma maquiagem bem simples, bem rápida mesmo, com essa cor que eu adoro, pra gente poder ver como que dá pra usar também as técnicas do curso de maquiagem Carol Makeup, de automaquiagem Carol Makeup, ok? Bom, eu vou começar, eu já preparei a minha pele, então eu já coloquei a base, o corretivo e o pó, o bronzeador, fazendo um contorno básico, o blush mais rosado e o iluminador. Já dei uma ajeitadinha na minha sobrancelha e agora eu vou começar aplicando a primeira cor, que é a sombra iluminadora. Então eu vou aplicar um branquinho, ok? Então eu vou aplicar naquele mesmo ponto que a gente volta a repetir, que é aqui, ó, rente à sobrancelha, para levantar a sobrancelha. Esse é um branquinho opaco, mas você pode usar com brilho também ou um bege, se você não quiser que fique tão branco. E vou colocar também aqui nesse cantinho interno e no equivalente a 1/3 da pálpebra móvel para abrir e iluminar o meu olhar, ok? Então, ó, na rente à sobrancelha, ele vai levantar a sua sobrancelha e nesse cantinho interno ele vai abrir e iluminar o olhar. Aí eu vou esfumar para tirar o excesso e deixar mais natural, tá? Na sequência, eu vou colocar um tom de cinza. Quando você vai fazer a maquiagem com índigo, você pode colocar, se você preferir, um marrom, uma cor mais neutra, né? Pra chamar a atenção justamente pro índigo, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, no cantinho dos meus cílios, igual a gente aprendeu no curso, faz a carinha desmetida. Virei aqui bem nessa região que a gente chama do côncavo e preenche aqui o equivalente a mais ou menos 1/3, né? Tanto do côncavo aqui como da pálpebra móvel. A mesma coisa do outro lado, tá? Colocou aqui no cantinho, lembrando que o finalzinho dos cílios é sempre o limite. Você faz de fora para dentro e vai aplicando sempre com batidinhas para você depositar bem a sombra. Então eu vou ter aqui 1/3 de cada pálpebra móvel com a sombra iluminadora e 2/3 finais da sobrancelha. E esses 2/3 restantes, tanto do côncavo como da pálpebra móvel, com a minha sombra média, que no caso hoje eu usei um tom acinzentado, tá? E aí eu nem vou colocar uma terceira cor aqui no cantinho, nem no côncavo, como a gente viu nos vídeos anteriores, para mostrar uma maneira diferente de vocês poderem usar a maquiagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um azul índigo, que é esse azul mais forte, ó, ele não chega a ser um marinho, ele é mais ou menos esse tom aqui, tá? E com o meu pincel chanfrado, né, eu vou molhá-lo, ok? E vou criar um delineado. Esse delineado colorido, na verdade, amores, você pode fazer com qualquer cor que você gostar. Então você pode fazer com azul, você pode, igual a gente fez no vídeo anterior, com azul mais claro. Você pode fazer com verde, com roxo. Ele fica lindo porque ele vai dar uma impressão assim como se fosse um delineador, mas com a fixação da sombra, né? E a facilidade de, caso você erre, então você poder esfumar, porque o delineador, o complicado dele não é nem passar, é caso você erre, o que acontece? Ele fica difícil de corrigir. A única opção que você tem é de ir, vamos dizer assim, engrossando, né, esse delineador. Então olha que legal, ó, uma maquiagem simples, dá pra você fazer bem rapidinho aí, até pro seu dia a dia. E esse azul índigo é legal porque se você está começando a usar as cores, ele é uma
das cores a utilizadas. E eu queria aproveitar agora e falar um pouquinho sobre o poder dessa cor, né, desse azul índigo. Então, na verdade, ele significa a amplidão, o infinito e a grandeza. Então, quando a gente falou do azul, a gente falou que o azul significa profundidade. E quanto mais profundo você vai, mais escuro fica esse azul, né? Então, ele também está muito ligado a gente ir profundamente dentro da gente e principalmente a usar a nossa intuição para fazer o que a gente acredita no nosso íntimo mesmo que tem que ser feito pela nossa vida, tá? Eu vou ler um pouquinho um trecho do livro da Eva Heller, que é a Psicologia das Cores, que eu adoro, que ela fala que a nossa experiência demonstra que o azul é gerado pela reprodução infinita de qualquer material transparente. Então, aquilo que a gente falou da água, né, no vídeo passado. Por isso, o azul é a cor das dimensões ilimitadas. O azul, ele sempre é grande, né? O céu é grande, o mar é grande. Quanto mais profundo, mais escuro, tanto para baixo no mar como para cima no céu, ele vai ficando cada vez mais escuro, né? E ela fala que também é a cor das virtudes intelectuais. Então, a inteligência, ela é esse azul índigo, a ciência, que é tão importante no nosso mundo, a concentração, ou seja, você se concentrar em alguma coisa que você está fazendo, a independência e a esportividade. E também, ele é a cor, né, dos pensamentos, da reflexão e da intuição. Olha que interessante, então muito ligada a essa nossa parte mais intelectual. Ela está ligada ao funcionamento neurológico e à interligação dos hemisférios cerebrais. Diz respeito ao nosso aspecto intelectual, amplia a compreensão e nos ajuda a expandir a mente, né? Como é importante isso para a gente ter o nosso lado também intelectual, o nosso lado até espiritual mais desenvolvido, né? A junção dos hemisférios, do cérebro, etc. E ele também é a cor do nosso chakra frontal, localizado que é considerado o nosso primeiro olho, e também é a cor da consciência celestial. Então está muito ligada ao nosso lado espiritual. Então, à medida que a gente vai chegando nesses tons mais frios, o azul, o índigo e o violeta, a gente vai se aproximando muito mais do nosso lado espiritual, ao passo que as cores mais quentes se aproximam muito mais a gente aqui do lado material. Então, é a cor também da clarividência, que a gente falou, que é a intuição, que é o nosso sexto sentido, né, que é o nosso terceiro olho, da profundidade e da sabedoria. E ele vai ajudar também no combate a todos os tipos de obsessões, né? Então, é muito importante, se você estiver passando por um período que você esteja obcecado com alguma coisa, alguma pessoa, algum evento passado, né? E isso vai te ajudar bastante a curar essa obsessão na sua vida, ok? E agora, voltando para a maquiagem, na verdade o foco da minha maquiagem hoje, então, é esse delineado índigo, ok? Então eu nem vou passar lápis, não vou fazer mais nada. Eu só vou agora colocar aqui o meu Curvex, certo? Então você aperta, segura mais ou menos durante uns 10 segundinhos para que os seus cílios curvem, para que eles fiquem mais destacados e também para que você possa colocar os postiços, que também vão chamar bastante atenção nessa maquiagem. Então você aplica. Se não for colocar os postiços, eu recomendo aplicar bastante camada da máscara para ficar uns cílios bem bonitos. Como eu vou aplicar o postiço, eu não precisei colocar tanta máscara. Hoje eu cortei os meus cílios na metade, como eu ensino no curso. Ele fica bem mais fácil de colocar e bem mais levinho também se você não estiver acostumada. Então tô passando a colinha aqui por baixo, eu tô usando a Duo, ok? Só que com esse pincelzinho. Espera a colinha secar durante uns 10 segundinhos e aí você encaixa aqui, ó, logo acima dos seus cílios, tá? Na parte mais externa, porque como eu tô colocando ele na metade, ele tem que vir mais pro lado de cá, que é onde os nossos cílios, na verdade, eles vão crescendo mesmo. Eles começam menorzinhos, do lado, vamos dizer assim, interno do olho, e vão aumentando à medida que vão chegando no final. E aí eu vou colocar o segundo, ok? Então passei a colinha também. O segredo é vir bem aqui por cima, porque senão você cola ele nessa posição, encaixar bem pertinho dos seus cílios, ó, tá? E aí você segura para ele poder fixar, né? Poder firmar bem. E é importante também que a cola seja à prova d'água. E aí, se precisar, você pode, depois que tiver bem sequinho, deixa eu só limpar, cair um pouquinho aqui, voltar
com esse delineado colorido, olha que lindo, tá? Para destacá-lo, por exemplo, ainda mais. E para finalizar, no vídeo passado eu falei que a cor complementar do azul é justamente o laranja. Então eu vou usar hoje um batom laranja, na verdade ele é um coral, é o Coral Bliss da MAC. É um batom hidratante, um laranja clarinho. Nessa maquiagem também ficaria lindo usar um laranjão, porque o laranja com azul é aquilo que eu falei, ele lembra muito essa coisa do mar, então fica super lindo, super incrível, tá? Bom, então essa foi a revisão da nossa técnica de hoje, a dica para você fazer uma maquiagem super rápida. E você também, além da maquiagem, pode usar o azul. Aqui eu tenho uma pedrinha no meu brinco que é índigo. Você pode usar nas suas roupas, nos acessórios, é uma cor super versátil, que combina com praticamente tudo e que vai te trazer todas essas características que a gente falou lá, tá bom? Bom, foi muito bom estar aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, deixa aqui pra mim no canal que eu vou adorar conversar com vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.